Propriedades da matéria, falaremos também um pouquinho de propriedades coligativas nessa questãozinha do Enem 2023, uma questão tranquila, beleza? Mas que merecia a atenção de vocês e vai também nos possibilitar revisar alguns conceitos bem importantes aí daquele início, daquele basicão da química geral, beleza? Bom com tudo, segue a vinheta. Pronto, galera, o lance é o seguinte, ó. Ele diz que o consumo exagerado de refrigerantes é preocupante, pois contribui para o aumento de casos de obesidade e diabetes. Considere 2 refrigerantes enlatados, um comum e um diet, e que ambos possuam a mesma quantidade de aditivos, exceto pela presença de açúcar. O refrigerante comum contém basicamente água carbonatada e grande quantidade de açúcar. Okay? Já o refrigerante diet tem água carbonatada e adoçantes, tá? Cujas massas são muito pequenas. Entre as duas versões apresentadas, o refrigerante comum possui. Então vamos lá. Repara que ele me deu aqui várias opções falando de densidade, viscosidade, maior volume de água dissolvido, né, de gás dissolvido, menor massa de solutos dissolvidos e maior temperatura de congelamento. Tá? Então, lembrem, temperatura de congelamento, a gente pode ter influência numa solução, sim, e aí você lembra do que chamamos de propriedades coligativas, ok? Que está atrelado ao quê? Lembra esse macetinho aqui maravilhoso? Ó, o pra você. Garoto, o que diz aqui? Que quanto maior a adição de partículas, ok? Ó, pezinho de partículas, você diminui a pressão de vapor de uma solução, você aumenta o potencial osmótico dessa solução, você diminui a temperatura de congelamento, ok? E você aumenta a temperatura de ebulição, ok? Então o que acontece? Esse carinha aqui, né, o congelamento, é que foi mencionado aqui na E. E muita gente acabou colocando ela aqui, se confundindo um pouquinho e até mesmo não interpretando bem a questão. Mas a leitura, antes de matar a questão, e normalmente o exemplo mais conhecido está relacionado aí aos países que têm as temperaturas bem menores, que passam pelo processo de fato de congelamento na água das calçadas, o que deixa ela escorregadia. Aí a galera vai lá acrescenta sal, o sal, o NaCl, que melhor ainda, um composto iônico, e você joga ele ali na calçada, fornecendo inúmeras partículas, ok? E aí você diminui a temperatura de congelamento. Então, se a temperatura tiver ali 0 graus, a água já congelando, formando aquela camada de gelo que deixa, de fato, as calçadas escorregadias, a temperatura, inventando, tá, galera? Vamos supor que vá para menos 5 graus Celsius. Pô, beleza, se está 0, não congela. Olha só que bacana. Então, isso aí a gente chama de propriedade coligativa. Tá? Então está relacionado ao aumento do número de partículas, e aí você tem pressão de vapor, osmolaridade, a criometria, que é o ponto de congelamento, e a ebuliometria, que é o ponto de ebulição. Beleza? Então, como ele me disse aqui que tem uma grande quantidade de açúcar, tá? Como o comando da questão ele se refere ao refrigerante comum, tá? Eu posso acreditar, tá? Você não tem uma exatidão aqui, mas que a temperatura do refrigerante comum ela é um pouco menor, ok? E não maior, como diz aqui na opção. Então, muita gente acabou marcando a letra E. Beleza? Na letra D, ele disse que tem menor massa de solutos dissolvidos. Não, ele falou que quem tem menor massa aqui são os adoçantes aqui do nosso queridíssimo refrigerante diet. Beleza? Então, isso aqui ficou bem tranquila de entender que não era. Aí ele falou do volume de gás dissolvido. Gás dissolvido, cara, a gente fala, isso é até interessante, porque a gente usa esse conceito muito para explicar lá na biologia sobre a questão da poluição térmica. Vocês já devem ter visto essa questão. Se não viram, cara, assista a questãozinha aqui, ó.
Porque que acontece? É biologia, tá? Ou se você quiser colocar como, né, tem gente que coloca química ambiental também, enfim, tanto faz, tanto fez, tem a ver com poluição, tem a ver com essa parte, né, de impactos ambientais. E aí quando você trabalha com solubilidade, ok, de acordo com a temperatura, tá? O comportamento dos gases normalmente trabalha no seguinte, ó, quanto maior a temperatura, ó, menor a solubilidade. Não é à toa que esse refrigerante aqui, numa temperatura maior, vai fazer aquela espuma danada. Quando você bota o refrigereco lá no congelador, deixa ele trincando ali, sem deixar congelar, obviamente, né, você percebe que ele não faz tanta espuma, não faz tantas borbulhas. Por quê? Porque o gás está muito dissolvido. Então, quando você tem baixa temperatura, você tem alta solubilidade. Quando você tem alta temperatura, você tem baixa solubilidade. Por isso que a questão da poluição térmica influencia muito na quantidade de gases dissolvidos nos oceanos, beleza? Isso não vai variar tanto porque a temperatura aqui, cara, ele não está colocando como um fator diferencial, beleza? Então, essa opção a gente também poderia, né, cortar. E aí ele bota menor viscosidade. Lembra que viscosidade está relacionado à resistência de um determinado líquido, ok? Para ficar até mais fácil de você visualizar. Pega uma colherinha de água, ok? E inclina ela. Você vai perceber que a água vai, né, escorrer ali rapidamente na colherinha. Se você pegar uma colherinha de mel, inclina ela, você vai perceber que vai haver uma resistência maior, né, para o líquido sair ali da colherinha. Isso é viscosidade. E, cara, provavelmente é muito semelhante. Não vai ser essa pequena diferença de soluto aqui que vai determinar uma maior ou menor viscosidade. Beleza? Tranquilo? Teria que ser algo muito gritante. Então sobrou densidade, né, galera? Que é uma propriedade da matéria específica, né? Vocês conhecem muito bem, que é a razão entre quem? Entre a massa e o volume, certo? E ele me diz da grande quantidade de açúcar, ok? Que tem uma massa grande, certo? Tem uma massa maior, certo? E você tem o quê? O mesmo volume. Né? No refrigerante diet, você vai ter os adoçantes, né, de baixa massa, ok? E o volume, certo? Que é o mesmo do refrigerante comum. Portanto, você que está voando na matemática, sabe que sim, a densidade, né, do refrigerante comum vai ficar maior do que o refrigerante diet. Beleza? Então, realmente ficou a letra A. E assim, a gente revisou propriedades, falamos aqui um pouquinho de propriedade coligativa. Espero que tenham curtido. Um forte abraço e até a próxima.